Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma dica sobre sociologia que envolve também um pouquinho alguns conhecimentos lá da disciplina de filosofia. Geralmente os alunos perguntam, isso tem sido bastante frequente, a respeito da distinção que existe entre as duas disciplinas. Até que ponto a filosofia abrange o entendimento da realidade ou até que ponto a sociologia tem um ponto de partida, algum objeto específico e tal. Em sala de aula, quando a gente estuda, quando a gente também lê um pouco mais a respeito dos temas abordados por ambas as disciplinas, a gente percebe que elas possuem vários temas em comum, assuntos ligados à política, assuntos ligados ao Estado. Existem muitos pensadores, Karl Marx, Augusto Comte, especialmente pensadores mais clássicos, que são abordados tanto por sociologia quanto por filosofia. E aí onde é que se encontra esse limite entre uma disciplina e outra? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Lá no Enem não vai aparecer no enunciado de nenhuma questão. Esta é uma questão de sociologia, esta é uma questão de filosofia, esta é uma questão de história. Isso a gente vai ter que, de alguma maneira, depreender pelo enunciado, pelo texto base. Então, essa distinção tão formal não é tão necessário que a gente saiba no momento de fazer a prova, mas é bom também saber um pouquinho da delimitação das duas para algumas situações até mesmo de redação, para até mesmo de analisar algum tipo de contexto. Pois bem, a filosofia é um ramo do saber humano que é muito mais antigo mesmo do que a sociologia, porque a sociologia nasce basicamente aqui por volta do século XIX, quer dizer, já na idade contemporânea. E aí a gente tem que conectar com vários conteúdos lá da história. Revolução Francesa, 1789, a segunda revolução burguesa da história. Por que a segunda, Paulo Almeida? A primeira foi a inglesa, lembra? Revolução Industrial, século XVIII, mais precisamente 1750, na Inglaterra, tranquilo? Gente, houve época de transformação mais profunda na realidade do mundo ocidental, especialmente, do que esse momento já de começo de idade contemporânea. Juntem aí vários R's, né? Revolução Industrial, Revolução Francesa, as próprias revoluções inglesas que haviam acontecido antes, um próprio Rzinho de Renascimento, que a gente pode voltar lá atrás e buscar também. Tudo isso foi alterando bastante o panorama do mundo, ou seja, as sociedades também mudaram muito radicalmente, especialmente em decorrência da Revolução Industrial. Resultado, vários pensadores ali do século XIX chegaram à constatação de que a velha filosofia social, que desde o tempo de Platão dizia como o mundo deveria ser, já não era o suficiente para explicar aquele mundo novo que estava surgindo. E, como o século XIX é um século do cientificismo, é um século de Darwin, é um século do positivismo, é o século em que a ciência é a palavra de ordem, vai se criar então uma ciência para estudar a sociedade, não necessariamente como a filosofia social fazia, dizendo como o mundo humano, político, social deveria ser, e sim descrevendo como este mundo é, especialmente para superar determinados conflitos, problemas que aparecem justamente com essa nova sociedade que está surgindo aí. Se vocês querem ter uma ideia, um panorama um pouco maior desse momento, isso foi genialmente retratado já dentro do século XX por Charles Chaplin, né? Naquele filme clássico, naquele famoso filme Tempos Modernos. Então, vale a dica, para a gente começar a se familiarizar um pouco com esse contexto do surgimento desse mundo contemporâneo, da sociologia em si, para entender esse mundo novo que está surgindo, vale a pena dar sempre uma olhadinha naquele filme, mesmo quem já assistiu, que assista agora com um olhar um pouquinho mais acurado, um pouquinho mais direcionado para um estudo um pouco mais detalhado daquela época ali, que é uma época de muita mudança e muita transformação. Quer saber mais sobre o surgimento da sociologia, sobre outros temas da sociologia, da filosofia e de outras disciplinas com qualidade para fazer uma boa prova do Enem, para fazer um bom vestibular? Acessa lá, aulalivre.net. Tá bom, gente? Valeu, grande abraço!